Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Tudo bem? Espero que sim, tá bom? É uma ótima terça-feira a cada um de vocês e que Deus continue abençoando a semana e a família de vocês. Tá joia? Vamos lá então, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 27, atividade de língua portuguesa, professor Vitor, quarto ano C. Então, coloquem o cabeçalho aí da atividade e desde já, pessoal, falar para vocês hoje que hoje são duas atividades, tá? Essa atividade aqui do Caça-Palavras Julina, que é uma atividade muito simples, e depois uma outra atividade que eu já vou explicar em sequência, tá bom? Então prestem bastante atenção. Bom, nessa atividade do Caça-Palavras Julina, porque nós estamos no mês de julho, é simples, tá aqui as palavras, o caça-palavras e as palavras que nós vamos procurar aqui, ó, tá? Palavras estas relacionadas à festa junina, festa julina, festa caipira, enfim, que é as festas que a gente comemora agora no meio do ano, junho e julho, né? Então, ó, como vocês podem ver, eu já risquei aqui a palavra churrasco, por quê? Porque eu já encontrei aqui, ó, churrasco. Tá bom? Então, conforme vocês forem encontrando, vocês vão riscando aqui. E aí vocês podem somente contornar a palavra encontrada ou também pega um lápis de cor e pinta bem clarinho, igual eu fiz aqui, tá? Uma marquinha bem clarinha mesmo de caneta, mas para você entender que você pode sim colorir de lápis de cor bem clarinho para não cobrir a palavra, tá bom? Não cobrindo a palavra, tá ótimo, tá? Então, essa primeira atividade é isso. Com essa palavra Julina. Não vou encontrar mais palavras não, porque é uma atividade tão gostosa de fazer, meninos, que eu vou deixar vocês encontrarem as outras palavras aqui. Tá bom? Então, agora, essa atividade, boa atividade, mas tem uma outra aqui em seguida, tá bom? Galerinha, como eu disse a vocês, nós temos hoje, terça-feira, duas atividades. Então, a outra atividade é sobre artigos. Vocês têm aí, inclusive, duas folhinhas sobre artigos, né? Coloquem o cabeçalho, língua portuguesa, professor Vitor, quarto ano C, e vamos para ela. Artigos. As palavras que colocamos antes dos substantivos para determiná-los são chamadas de artigos. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. E quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Vocês vão ver, pessoal, que também não é tão complexo assim, não? Porque essas letrinhas a gente sempre coloca antes de algumas palavras. E essas letrinhas aqui, o, a, os, as, o, uma, são consideradas artigos. E aí, as atividades de hoje é para vocês completarem algumas frases, algumas sentenças com esses artigos. Por que esses são definidos? O, a, os, as. Porque quando eu falo o cachorro, eu estou definindo que é aquele cachorro, é o cachorro. Quando eu falo, por exemplo, a mesa, não é qualquer mesa, é aquela, a mesa. Por isso que é definidos. Agora, usando os mesmos substantivos e trocando os artigos, ó, por exemplo, quando eu falo um cachorro, eu não estou especificando que é aquele cachorro, que é aquele ali, o cachorro. Não é um cachorro qualquer. Da mesma forma que eu falei a mesa, quando eu falo uma mesa, é uma mesa qualquer. Não, então, por isso que eu falo que esses uma, uns e uma são indefinidos, tá? Mas isso é só para caráter informativo. Os exercícios são os seguintes. Complete com os artigos indefinidos adequados. Então, se são indefinidos, que é para completar, eu estou falando de uma, uns e umas. E aí eu vou usar o quando for masculino e singular. Eu vou usar o uma quando for uma palavra feminina, mas no singular também. Uns, quando for no plural, mais que um.
e for no masculino. E umas, quando for no plural e for uma palavra ou um substantivo no feminino. Mas aí você vai fazer o teste, você vai ver que tem uma que é adequada, tem outros que não. Então, olha só. Sacola. Então, quando eu falo sacola, eu vou falar um sacola? Não. Eu vou falar uma sacola? Sim, perfeito. Ou uns sacola? Umas sacola? Não. Então, é uma. Uma sacola. E canetas? Canetas? Uma canetas? Não, aqui está no plural, pessoal. Então, umas canetas. Tá bom? Então aí você sempre fica atento a esse detalhe. Singular ou plural? Masculino ou feminino. Tá bom? Depois o 2 também. Circular os artigos definidos ou indefinidos presentes nas frases. Então você vai circular, ó. Primeira frase, uma menina lavou a bicicleta. Uma é um artigo. Menina lavou a bicicleta. O a é o outro artigo, então é só circular. Ok? Esse é o exercício 1 e 2 dessa partezinha. E depois, para completar, a gente tem aqui os outros exercícios também da mesma atividade, que é de língua portuguesa. Tá? Você completa aí o cabeçalho, quarto ano C, professor Vitor e as atividades parecidas. Complete com os artigos convenientes observando os modelos. O modelo são esses que eu vou fazer. Olha aqui, ó. Viagem. Aqui você, como não fala que você pode completar com artigos definidos ou indefinidos, aqui pode ser uma viagem ou a viagem. Mamãe. Aqui pode ser a mamãe ou uma mamãe. Não tem problema, tá bom? Porque o exercício fala que é para completar com os artigos convenientes. Então, aqui pode ser essas duas opções e sempre você terá aqui duas opções, tá? Por exemplo, aqui, ó, reis. Os reis ou uns reis. Eu só tenho que prestar atenção que aqui está no plural, então aqui eu tenho que colocar no plural também. Tá jóia? O 2, você vai circular os artigos das frases e escreva ao lado se são definidos ou indefinidos. Então, aqui, ó, a festa da escola foi ontem. A. O a é um artigo definido ou indefinido? Aqui, ó, na página anterior, a, artigo definido. Então, a, artigo definido. Tá joia? E assim por diante. E aí o exercício 3, observe as frases e destaque os adjetivos, substantivos e artigos usando os códigos da legenda. Ou seja, pessoal, nesse caso aqui a gente tem que identificar os adjetivos, substantivos e os artigos. E aí a gente coloca a figurinha que representa cada um deles ali do lado. Então, olha só. Vou pegar a frase C aqui, ó. O aluno foi solidário e doou uns livros. O é artigo, porque a gente está aprendendo o artigo hoje. O é artigo definido. Então, eu venho aqui, ó. Do lado do o, artigo definido, representar pelo símbolo, uma bolinha e uma cruzinha em cima. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a bolinha e uma cruzinha no centro. O é um artigo definido. Poderia ter feito maior aqui, mas a hora de fazer ficou muito pequenininho. Aluno. Aluno é um substantivo que dá nome a alguém, a um objeto. Então, aluno, código de substantivo, uma bolinha com um pontinho no meio. Foi é um verbo, eu não vou identificar. Solidário é uma qualidade. Então, uma qualidade é um adjetivo. Então, o código do adjetivo, um triângulo apontando para baixo. Então, eu faço ele aqui. Foi solidário e... A gente não vai marcar, porque o e não é nenhum desses. Doou é um verbo, o verbo doar. Uns
a gente viu que é artigo indefinido. Então, artigo indefinido, triângulo apontando para cima. Então, a gente vai fazer assim, triângulo. E livros é um substantivo que fala de um objeto, tal. Substantivo, a bolinha, com o pontinho no centro. Tá joia? Algumas palavras a gente não marca porque não se encaixa nessas 4 que a gente quer, ok? Então, esse exercício 3 é um pouquinho mais complexo, mas qualquer coisa que vocês precisarem de dúvida nessas atividades, pessoal, é só chamar. Tá bom? Agora é com vocês, então. Bom trabalho. Tchau, tchau.